Então, pessoal, depois de ver aí alguns conceitos iniciais, alguns nomes importantes das equações diferenciais ordinárias, vamos começar aqui a demonstrar algumas ferramentas que nós temos para resolver equações diferenciais de primeira ordem, tá certo? Então nós vamos estudar nesse primeiro momento as equações diferenciais de primeira ordem e vamos ver as configurações que nós temos para essas equações diferenciais e os métodos para resolver essas equações. Nessa aula agora vamos falar sobre equações separáveis, quer dizer, quando é que eu tenho uma equação diferencial separável e quando eu tiver, como é que eu resolvo, tá certo? Vamos lá? Don't taste me rushing and keep your words naked. Bem, pessoal, nós já falamos aí então sobre as equações diferenciais de primeira ordem, né? Então são equações que possuem as diferenciais, e as diferenciais elas têm ordem 1, quer dizer, eu não tenho uma segunda derivada, nem uma terceira derivada, tá? Então só a primeira derivada, é isso que caracteriza então uma equação diferencial de primeira ordem. Tá bom? E aí nós vamos falar aqui de alguns métodos de resolução para esse tipo de equação, tá certo? E a primeira delas, que é uma ferramenta de modo que a gente consegue resolver de modo bem simples, tá? O método de resolução dela é bem simples, é os que nós vamos chamar de variáveis separáveis, tá bom? Uma equação diferencial de primeira ordem da forma dy dx igual a g de x vezes h de y é chamada de separável ou de variáveis separáveis. Então isso aqui é um tipo de equação de primeira ordem com uma característica bem específica, tá certo? Nem sempre vamos conseguir escrever ela com esta cara, mas se eu consigo resolver, quer dizer, ou colocar ela com essa característica, assim, com essa carinha aqui, nós vamos chamar elas de variáveis separáveis, tá bom? E se eu tiver uma equação diferencial de primeira ordem que é de variáveis separáveis, como resolvê-la, né? Então, o método de resolução é integração, integrar de ambos os lados, tá certo? Olha só. Considere a equação diferencial de primeira ordem com essa característica aqui, f de x, f de y, quando o f não depende da variável y, isto é, f de x, y é igual a g de x, a equação diferencial fica com essa carinha aqui, né? E aí pode ser resolvida por integração, tá certo? E aí uma das maneiras também é pegar esse diferencial, né? Por exemplo, deixa o dy de cá, dx joga para o lado de lá e pegamos as funções que conseguimos separar elas, né? Separamos uma função de x para um lado e separar uma função de y para o outro lado. Bem, uma maneira bacana, tá? De aprender é resolvendo aqui alguns exercícios e eu vou partir para isso aqui agora, tá bom? Vou partir para isso daqui. Bem, olha só, temos aqui uma equação diferencial de primeira ordem, tá? E aí quero resolver ela. Então, o método de resolução é por integração. Antes de fazer isto daí, o que eu vou fazer? Eu vou separá-las, tá? Eu vou separá-las para praticar esse método, tá bom? Então, olha só, eu já vou fazer o seguinte, eu vou escrever aqui, ó, 1 mais x que multiplica dy, ok? Igual, quer dizer, estou jogando essa expressão para o outro lado, vai ficar y que multiplica dx. Pessoal, a função de x eu tenho que jogar aqui tudo para o lado direito e a função de y tudo para o lado esquerdo. Claro que pode ser o inverso, tá? Então, olha como é que vai ficar. Se eu jogar o y para o lado de cá, que está multiplicando, ele passa dividindo, vai ficar 1 sobre y dy. E se eu jogar 1 sobre x, que também está multiplicando y para o outro lado, aqui eu vou ficar 1 mais x dx. Então, olha só aqui, hein? É aqui que está a jogada. Eu quero praticar aqui um método de resolução. Eu vou integrar de ambos os lados, tá? Eu vou integrar de ambos os lados, é assim que eu resolvo, tá bom? Olha só, ao resolver essa parte de cá, estou integrando em y, a integral de 1 sobre y é o ln, tá? Do módulo de y mais uma constante que eu vou chamar aqui de C1. E de cá, ao integrar aqui 1 sobre 1 mais x, eu vou ter ln do módulo, né, de 1 mais x
mais uma constante C2. Então, está aqui uma maneira de escrever. Essa maneira aqui é uma maneira implícita, tá? É uma solução implícita. Nós podemos ainda organizar de uma maneira melhor, colocando ela na forma explícita. Então, gostaria já de deixar indicado o que é uma forma implícita para a minha solução. Tá certo? Bem, pessoal, ó, eu vou, a partir de agora, resolvê-la na forma explícita. Então, vou pegar aqui, eu tenho ln, tá? De y. Vou jogar o ln para o lado de lá, vai ficar ln de 1 mais x, né? Menos ln de 1 mais x, igual, olha só, C2 menos C1, ok? C2 menos C1. Bem, a partir disso daqui, eu vou levar isso aqui lá para o outro lado e vamos ter o seguinte. Bem, por propriedade de logaritmo, posso escrever aqui, ó, essa diferença de logaritmo, posso escrever sendo y sobre 1 mais x. Aqui eu estou usando uma propriedade de logaritmo, que é a propriedade do quociente de logaritmo, tá? E essa constante C2 menos C1 eu vou chamar aqui de C, tá? Quer dizer, eu tenho aqui C igual a C1 mais, ou melhor, menos C2. Bem, aplicando a exponencial de ambos os lados, tá? Se eu aplicar exponencial de ambos os lados, eu vou ter aqui y sobre 1 mais x, porque a exponencial é elevada a um logaritmo, né? No caso é um logaritmo na base e, vai ser igual ao logaritmando, e de cá eu vou ter e elevado aí a essa constante, tá? Elevado a essa constante, isso daqui está em módulo, então nós vamos ter aqui que y sobre 1 mais x é igual a mais ou menos e elevado a c, e de maneira explícita, y vai ser mais ou menos e elevado a c, que multiplica 1 mais x. Então, esta aqui é uma solução explícita, tá certo? Essa aqui é uma solução explícita para a minha equação diferencial, tá? Então, acabamos de resolver. Eu não coloquei aqui, mas aqui nós temos, tá? A solução implícita. Vou colocar aqui para vocês. E do lado de cá temos a solução explícita, tá bom? Vamos a mais um exemplo agora, que é um PVI, um problema de valor inicial. Quer dizer, eu tenho aqui uma equação diferencial de variáveis separáveis e tenho aqui uma condição inicial para a minha solução, tá? Essa condição inicial vai dizer que y, quando x aqui for 4, o y de 4 é igual a menos 3. Então, vamos correr atrás da minha solução, depois a gente aplica esse PVI, que é o problema de valor inicial. Bem, pessoal, eu já vou resolver, né, vou organizar. Eu tenho aqui desta equação, eu já posso escrever o seguinte, eu posso escrever y vezes dy é igual a menos x dx. Então, o que eu fiz aqui? Já peguei o dx está dividindo, passei multiplicando, e peguei o y está dividindo, passei para o lado de cá multiplicando. Observe que eu posso aplicar aqui agora a integral de ambos os lados, tá? De ambos os lados, e eu vou ter o seguinte, eu vou ter aqui y ao quadrado sobre 2 mais uma constante, ok? De cá, eu vou ter, o menos pode sair para fora da integral, a integral de x é x ao quadrado sobre 2, mais uma constante. Vou chamar aqui de C2, tá? Então, já temos aqui uma solução implícita, tá? Já temos aqui uma solução implícita para essa equação diferencial. Eu ainda posso escrever, se eu quiser, ó, se eu multiplicar tudo por 2, eu vou ter aqui, ó, y ao quadrado mais x ao quadrado, vou jogar esse x quadrado para o lado de cá,
igual a 2 que multiplica aí, né? C2 menos C1, tá? Eu posso chamar essa expressão todinha aqui, tá? De um K, por exemplo. Eu posso pegar aqui e chamar de K. K, então, vai ser 2 vezes C2 menos C1. Isso aqui é interessante, tá bom? Porque eu posso deixar dessa maneira, já que isso aqui tudo é uma constante, eu posso deixar dessa maneira. Então, aqui eu tenho, tá? Aqui eu tenho uma solução já para a minha equação diferencial. Essa, ela é uma solução implícita, tá? E eu posso deixar apenas desta maneira, sem nenhum prejuízo, tá bom? Agora, eu tenho uma condição inicial sobre isso daqui, tá? E aí, essa condição inicial vai acabar me dando essa constante aqui. É o que eu vou fazer aqui. Sobre essa solução, gente, temos aqui a condição de que y de 4 é igual a menos 3. Foi a condição que eu tenho aqui inicial. Então, basta fazer aqui uma substituição, olha só. Quando o x for 4, meu y vai ser menos 3. E eu vou ter então o seguinte, menos 3 ao quadrado mais 4 ao quadrado. Isso aqui vai me dar o valor da constante. Então, resolvendo a constante aqui, minha constante vai dar 25, tá? 25. Logo, a solução essa aqui é a minha solução implícita para o meu problema de valor inicial, tá? Temos aqui uma solução implícita, posso deixar desse jeito, tá? Se eu quiser colocar de forma explícita, basta isolar aqui o y, joga o x para o lado de cá, vai passar uma raiz, vai dar mais ou menos, tá? Raiz quadrada de 25 menos x quadrado. Mas essa aqui é uma solução suficiente. Observe que eu não tenho uma constante agora, né? Porque eu tenho aquele problema de valor inicial que nos dá aí uma solução. Pessoal, finalizamos aqui com esses dois exemplos, tá? Essas equações de variáveis separáveis é um método, tá bom? Vejo vocês na próxima aula falando de um outro método, tá? Para uma outra característica de equações diferenciais de primeira ordem, tá legal? Ó, vejo vocês na próxima aula e até mais!